Olá, meus amigos e amigas, que o Criador abençoe o teu lar e a tua família, te enriqueça de saúde, paz, sabedoria e inteligência espiritual, porque afinal de contas nós sempre precisamos, que o Senhor venha enriquecer a nossa vida com as suas bênçãos. Como eu havia prometido alguns vídeos atrás, nós tínhamos trazido uma mensagem onde nós estávamos mostrando as estratégias de Satanás para distorcer a palavra. A gente mostrou, tá aí no canal do YouTube, você vai procurar que você vai achar. Eu não me lembro do título agora, mas tá um título bem fácil de você descobrir. Você que tem acompanhado o canal, você já sabe até qual mensagem estou me referindo, onde a gente mostrou as estratégias de Satanás ali para enganar as pessoas, como que o diabo distorceu a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4 para tentar induzir Jesus ao erro, para tentar induzir Yeshua, o Filho de Deus, ao erro, mas ele não conseguiu, porque quando o diabo pegava o texto das Sagradas Escrituras, o texto original, e ele distorcia o sentido, lançava para o Filho de Deus, o Filho de Deus trazia aquele texto para o sentido original e não caía ali na contradição do diabo. Enfim, infelizmente hoje muitas pessoas elas são enganadas e, por incrível que pareça, os que se dizem ser sal da terra, luz do mundo, que se dizem ser um povo sábio, infelizmente são os que mais fazem vergonha. Me refiro ao povo evangélico. E por que eu sempre falo do povo evangélico? Porque, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, você mesmo sabe, você vê por aí, que realmente tem sido uma vergonha. E se fosse algo que eu estivesse falando que não fosse verdadeiro, mas é verdadeiro, a gente não adianta passar pano, não adianta tapar o sol com a peneira, porque infelizmente o povo evangélico tem se tornado um motivo de vergonha, infelizmente, e de uma maneira lastimável tem cometido cada coisa que é impossível alguém não perceber. E eu mesmo sou evangélico há anos, mas independente de ser evangélico, isso não me dá direito de aceitar o erro, não me dá direito de achar que tudo está bem, não me dá direito ali de ficar encobrindo as coisas erradas. Então, o nosso dever como servo de Deus é anunciar a verdade. Afinal de contas, lá em João 8,32, que todo mundo sabe de cor, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que vai libertar é a verdade, é a palavra pura, sem mistura, sem distorção. Essa verdade, as Sagradas Escrituras ministrada de maneira autêntica, de maneira correta, ela liberta o homem. Agora, a palavra distorcida, ela não liberta a pessoa, pelo contrário, ela enche a cabeça da pessoa de coisas que não edificam, de coisas que enganam e que trazem um prejuízo ali muito grande para a vida da pessoa. E aqui a gente vai mostrar para você, na tela, a gente já está aí em Amós capítulo 4, versículo 12. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí, em Amós capítulo 4, versículo 12, você vai ver esse texto aqui. Esse texto aqui é um texto que é usado pelos evangélicos no sentido de arrebatamento. Então, sempre quando você ouve uma mensagem sobre arrebatamento, dizendo que o Senhor vai buscar o seu povo, a sua igreja, geralmente o pregador ele lança a mão desse texto como uma frase de efeito até, Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Então, eles trazem isso para o povo no sentido de que o Senhor vai buscar o seu povo e nós temos que nos preparar. E isso é verdade, nós realmente temos que nos preparar, porque a qualquer hora o Senhor vai enviar o seu Filho para arrebatar o seu povo. Para quem não sabe, arrebatamento vai ser um momento, na história da humanidade, onde o Senhor vai tirar os filhos deles daqui da terra, através do seu Filho amado Jesus, que vai vir sobre as nuvens, explicando assim por alto para você que não sabe, porque tem muita gente que não sabe o que é arrebatamento. Então vai ser momento em que aqueles que estiverem aqui na terra, eles vão subir para o encontro
do Filho de Deus nas nuvens. E para isso nós vamos ter os nossos corpos transformados. E aqueles que morreram no Senhor estão aguardando o soar da última trombeta, onde eles vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos com o nosso corpo transformado e iremos de encontro ao Filho de Deus nos ares. Então isso aí é basicamente o arrebatamento, de uma maneira simples assim para você entender, você que não entende. É claro que o arrebatamento ele é muito mais profundo do que isso, tem muita coisa para falar que não dá para falar para você aqui agora. Então, eles usam esse texto de Amós capítulo 4, versículo 12, para fazer menção ao arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, no sentido de que nós devemos nos preparar para encontrar-te com o Senhor nosso Deus. E devemos mesmo, como eu já falei, andar em santidade, obedecer o caminho do Senhor, fazer a vontade dEle, andar de maneira correta na presença dEle, ser obediente sempre. Isso daí é sempre. Mas esse texto de Amós capítulo 4, versículo 12, que a gente vai ler aqui, diz assim: ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E por que eu farei isso contigo? Prepara-te para encontrares com teu Elohim, Deus, ó Israel. Então, na versão Ferreira de Almeida, ela diz, o finalzinho um pouquinho diferente. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Mas é a mesma coisa. Então eles pegam esse texto e falam: não, igreja, povo, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus, ó Israel. E eles falam isso como se fosse uma coisa que o Senhor está dizendo que vai vir nos buscar. Mas esse texto não fala disso. Esse texto ele faz menção aos castigos que o Senhor estava enviando sobre Israel. Não adianta você pegar só o versículo 12 e você ler ele e se esquecer de todo o contexto da palavra. Eu vou ler aqui o contexto da palavra para você, tá aí em amarelo. Você vai ver assim, o Senhor aqui dizendo que estava castigando Israel e que mesmo assim eles não se convertiam. Aí você vê aí em Amós capítulo 4, você vai ver o contexto dessa palavra, quando o Senhor fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te o Senhor teu Deus. Aí você vai entender. Olha só, Amós capítulo 4, versículo 5. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tende prazer nisso, ó israelitas. Aí vem dizendo, denuncia o Senhor. Amós capítulo 4, versículo 5. Agora vamos ler Amós 4, 6. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos. Se você não sabe o que é dentes limpos, não é obturação, não. Teve um pregador que falou que o Senhor deixou Israel com o dente limpo. Aqui ele usou esse texto para dizer que o Senhor estava fazendo obturação no dente dos israelitas, mas não era isso. Quando diz aqui que deixou de dentes limpos, isso significa fome, isto é, sem alimentos. Você lê aí Amós capítulo 4, versículo 6, o Senhor vem dizendo, foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos. Aí ele vem explicando mais na frente, isto é, sem alimento nas vossas cidades. Então tá claro, o Senhor fala que deixou Israel com os dentes limpos, isto é, sem alimento nas vossas cidades. Então qualquer pessoa que sabe ler vai entender, claro. E total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé, o Senhor Deus. Então, no versículo 6, o Senhor vem falando que ele castigou Israel com fome, deixou eles de dentes limpos, e eles ficaram sem alimentos nas cidades, e eles não tiveram ali arrependimento. Eles ainda assim, embora tivesse fome em todas as cidades, em todas as áreas ali, eles não se converteram ao Senhor. Aí vem dizendo o versículo 7, Amós 4, 7.
Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, a outra nada teve e secou. O Senhor até mesmo mandou seca. Não estava chovendo. Em uma cidade chovia, na outra não. Uma lavoura era regada, outra não. Versículo 8. O povo de 2 ou 3 cidades vagava andando de uma cidade a outra, em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim vós não refletistes, nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Então você começa a perceber que tudo que o Senhor fazia para castigar a Israel, para que eles viessem se arrepender dos seus pecados, o Senhor mandou fome, o Senhor mandou seca, depois o Senhor deixou eles passarem sede. Eles vagavam, como diz aqui Amós 4:8, buscando água de uma cidade para outra e não encontravam. E você percebe que mesmo assim o Senhor fazendo tudo isso, como o Senhor falou aqui, e ainda assim vós não refletiste nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Eles estavam recebendo a condenação ali, os castigos por causa da sua desobediência, e eles ainda não se convertiam ao Senhor. De certa forma, não é diferente hoje. As pessoas estão vendo tudo acontecendo na face da terra, principalmente o que a gente passa hoje, e elas não se convertem ao Senhor. A gente tinha trazido esses textos aqui alguns dias atrás, mas a gente está retomando para falar do contexto daquela palavra que a gente leu, que é: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Aí o versículo 9 diz: muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. O Senhor enviando praga sobre as lavouras, sobre as colheitas daquele povo. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Amós 4:10. Matei vossos jovens ao fio da espada. Isso aqui, ao fio da espada, significa a guerra. O Senhor permitiu a guerra vir sobre eles. Muitos jovens, muitas pessoas morreram a fio da espada. E permiti os vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos, e mesmo assim não refletiste nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Então você vê o Senhor severamente castigando Israel, e no final de cada versículo que a gente leu, você nota que o Senhor diz que mesmo eles sofrendo as consequências, eles sendo castigados, eles não se voltavam para se arrepender. Você notou isso em cada versículo, que cada castigo que o Senhor mandava, eles não se arrependiam, continuavam na desobediência. É igual hoje, não muda nada. Aí, versículo 11 diz assim: devastei alguma de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha, e ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Olha só, o Senhor destruiu algumas cidades, como subverteu Sodoma e Gomorra, ou seja, o Senhor permitiu que as cidades ali fossem destruídas, o Senhor enviou destruição sobre elas, guerras, fomes, pestes. O Senhor varreu da face da terra algumas cidades, e eles ainda assim não se arrependeram do pecado deles. Aí o Senhor, vendo que tudo aquilo que ele estava fazendo para castigar os habitantes daquela terra, os habitantes de Israel, que mesmo eles sofrendo a fome, a peste, passando ali por guerras, sendo ali punidos pela mão do Criador, eles não estavam dando ouvidos. Aí o Senhor parece que manda algo aqui,
que vai ser pior sobre eles. Aí eles pensam assim, olha, nós resistimos a tudo, né? Passamos pela fome, pela peste, as guerras e estamos aqui, continuamos a pecar, continuamos a fazer o que nós queremos, não obedecemos o Criador. Aí quando eles pensaram que tinha acabado, aí o Senhor fala, versículo 12, ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando. O Senhor diz, eu vou continuar castigando vocês. Por quê? Porque o Senhor viu que eles não estavam se arrependendo dos seus pecados. E olha que o Senhor mandou fome, mandou peste, enviou guerra, pragas ali. O Senhor deu falta de água, tudo. E eles não estavam se convertendo. Aí o Senhor veio falando, ora, por esse motivo, que é o versículo 12 que você está lendo na tela em vermelho, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E por que eu farei isso contigo? Prepara-te para encontrar-te com teu Elohim, Deus, ó Israel. Ou seja, quando as pessoas pegam esse versículo e falam, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, isso daqui não quer dizer arrebatamento, não. Isso aqui quer dizer o quê? Que o Senhor ia ainda fazer mais coisas para que Israel ali fosse ver a mão dele corrigindo, castigando aquela nação por conta da desobediência. Então, quando alguém diz, prepara-te, Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, gente, aqui no sentido, ou seja, o Senhor dizendo, olha, eu vou me encontrar com vocês, eu vou visitar vocês. Essa visitação aqui, esse encontro com o Deus aqui, com o teu Deus, com o Deus de Israel, era um encontro que de correção. Era o Senhor mais ou menos dizendo assim, olha, já que vocês não se renderam depois que eu fiz tudo isso, então vocês se preparam, vocês vão se ver comigo, que vocês vão se encontrar comigo mais uma vez, e dessa vez, com certeza, não ia ser nada bom. Então, quando eu ouço alguém dizer, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, eu sei muito bem que esse encontro não tem nada a ver com arrebatamento. Esse encontro que o Senhor se refere aqui é ali, ó, correção na face da terra. Já que vocês estão vendo eu fazer tudo isso, vocês estão vendo eu enviar fome, peste, enviar falta d'água, vocês não estão se convertendo, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Ou seja, eu vou acertar minhas contas com vocês. Tá igual hoje nos momentos que nós vivemos na face da terra. O mundo vê fome, peste, vê tudo acontecendo e eles não se arrependem diante do Criador. Eles não se entregam ao Criador, eles não se arrependem dos seus pecados. Eles não se voltam para obediência ao Criador, não abandonam as suas idolatrias, não abandonam as mentiras. Aí o que acontece? O Senhor envia sempre um castigo após o outro. Um após o outro. Aí ele diz, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. E aquele que for visitado pelo Senhor, a coisa não é fácil não. Quando o Senhor visitava um lugar, era para corrigir. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai visitar aquela terra, vai visitar aquele lugar, não é uma visita de cortesia não, uma visita de correção. E aqui quando o Senhor fala em Amós 4:12, que era para Israel se preparar para se encontrar com ele, era no sentido que, olha, vocês se preparem que ainda vai vir mais coisa. Que vocês acham que vai ficar só nisso? Vocês acham que são mais fortes que o Criador? O Criador já está mandando tudo isso sobre vocês, vocês ainda não se rendem, não se dobram? Vocês ainda debocham, vocês ainda duvidam? Então prepara-te para encontrar com o seu Criador. Esse encontro aqui, ó, eu não quero ter. O encontro que eu quero ter é um encontro diferente com o Criador. É um encontro diferente. Agora, se alguém está querendo esse encontro aqui, que é para acertar as contas ali, ser visitado pela ira do Senhor, então, meu amigo, você faça bom proveito desse encontro, que com certeza não vai sobrar nada.
Então, quando a Bíblia fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus, não tem nada a ver com arrebatamento. Faz referência à punição do Criador sobre Israel. Então, tem muita gente que pega esse texto, usa como tema, né, de festividade, bota lá na camisa, e o evangélico adora isso, né? Botar versículo bíblico em camisa, de fazer faixa, é uma papagaiada só, e bota, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. É como se fosse o tema, né, de um suposto arrebatamento que eles estão querendo passar para a pessoa, mas não tem nada a ver com arrebatamento. O arrebatamento bíblico, esse texto não é referência para arrebatamento bíblico. Esse tema ele é referência para o que se refere ao castigo do Criador sobre Israel. Prepara-se para encontrar-se com o seu Criador. Portanto, não leia só esse versículo. Leia todo o texto para você entender por que esse versículo foi construído, por que o Senhor falou isso. Que era para Israel se preparar para se encontrar com Ele. Ou seja, ia vir mais castigo. Então isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Isso aqui tem a ver com a correção do Criador. Tem muitos textos na palavra de Deus que precisam ser lidos e interpretados de maneira correta, para a pessoa não ficar fazendo coisas, inventando doutrina onde não existe, inventando coisa que não tem nada a ver. Igual esse povo que pega e fala que prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus, como se estivesse falando de arrebatamento, mas não tem nada a ver com arrebatamento. E aqui vem dizendo aqui para finalizar, versículo 13 em amarelo, diz assim: aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, é o Criador que faz tudo isso, e ele falou para Israel que era para eles se prepararem, porque se eles não se convertessem, a coisa ia ficar pior. Infelizmente, meus amigos, hoje na face da terra não é diferente. Você tem visto tudo isso que tem acontecido aí. O tempo que nós estamos passando na face da terra é um tempo de reflexão. O Senhor chama a atenção da humanidade com tantos sinais, com tantas coisas. As pessoas não param para refletir. Elas estão igual Israel em Amós capítulo 4. O Senhor envia fome, o Senhor envia peste, envia dificuldade, permite o mal se levantar sobre a humanidade, e eles ainda assim não refletiam para com o Senhor, eles não se convertiam ao Senhor. A mesma coisa é hoje. Então as pessoas, em vez de ver isso tudo, pararem, analisarem, se converterem ao Criador, estão sempre pecando, e o pior de tudo, como se não bastasse já o pecado que tem na humanidade, aí vem uns crentes, pega a palavra de Deus e distorce. Aí pega Amós 4:12 e transforma isso aqui num arrebatamento, como se fosse arrebatamento, mas não tem nada a ver com arrebatamento. O arrebatamento, ele é falado em outros textos das Sagradas Escrituras. Está falando sobre arrebatamento da igreja, no Novo Testamento, no Antigo também tem algumas referências, mas esse aqui definitivamente não é referência ao arrebatamento. Isso daqui é um encontro de acerto, né? Ainda aqui na terra, entre Israel e o Senhor. E por que não dizer com a humanidade também? Então, se a humanidade se bater de frente com o Senhor, não vai ser nada bom. Então, a humanidade quer se encontrar com o Senhor para desafiá-lo, não vai ser coisa boa. E para fechar aí essa palavra que eu deixei para vocês, a gente vai deixar em Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Entendeu? A ira do Senhor, ela é manifestada, é revelada dos céus sobre a humanidade, sobre aqueles que detêm a verdade do Senhor e trocam pela injustiça humana. Infelizmente, hoje tem muito isso.
Infelizmente, as pessoas não dão ouvidos à verdade e preferem ficar com a injustiça humana, com a prática do pecado e, principalmente, infelizmente, os evangélicos distorcendo as Sagradas Escrituras. Aí aquilo que o Filho de Deus tinha falado sobre o sal da terra, a luz do mundo, que o sal tem se tornado insípido, a luz ela já não tem iluminado mais nada. E por causa disso, infelizmente, nós estamos vendo uma decadência muito grande. E você vê pessoas distorcendo a palavra de Deus e eles distorcem outros textos também. E algumas mensagens aí que a gente deixou aí no YouTube, a gente mostrou Joel, capítulo 3:10, que aquela palavra que a gente falou, diga ao fraco eu sou forte, né? Que eles distorcem isso, eles não sabem nem o que significa aquilo. Isaías 60 também, que a gente leu, levanta-te e resplandece, pois já vem brilhando a glória do Senhor sobre ti. Eles pegam aquele texto e distorcem também. Então, infelizmente, aqueles que deveriam ser luz de sabedoria e inteligência espiritual para passar para as pessoas, estão ensinando o povo errado. E infelizmente estão levando ali as pessoas a andarem segundo a palavra distorcida. E o trabalho que o diabo fez contra Jesus lá em Mateus 4, a artimanha de Satanás, o trabalho de enganar, que o diabo não conseguiu concluir contra o Filho de Deus, não conseguiu fazer contra o Filho de Deus, ele tem conseguido fazer com muitas pessoas aí. Então, Jesus não foi enganado, ele combateu o diabo trazendo a palavra para o contexto certo. E o diabo vinha distorcer a palavra e Jesus trazia para o contexto certo. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas e estão passando a distorção da palavra adiante. E a coisa está ficando muito difícil. Então, até a próxima. Que o Criador abençoe a tua vida, a tua família. E por essa semana vamos ver se nós deixamos outra palavra aqui. Nós já temos algo que o Senhor nos tem dado aqui, só que eu estou esperando o momento certo. Então, que o Criador abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima.